Otávio Carmo, hoje partiu aqui neste Ido Consagrado na Arquidiocese de Évora com os seminaristas, com o clero, com as consagradas. Nesta festa do seminário partiu a sua experiência de acompanhamento deste sínodo, que ainda está em processo até outubro de 2024. Eu registrei uma palavra, este sino é revolucionário, várias, mas alguns adjetivos: revolucionário, histórico. Pode-se definir assim este processo está a decorrer? Sim, eu vou falar primeiro de uma coisa pessoal antes de passar propriamente à análise pessoal. Eu quando comecei a acompanhar os trabalhos desta sessão, tanto em 2021, mas sobretudo na vigília ecuménica que antecedeu a primeira sessão, eu senti realmente que estava a testemunhar história e isso para mim foi muito emocionante. Houve aquele momento de respirar fundo e perceber aquilo que está a acontecer aqui agora, daqui a uns anos vão escrever sobre isto como um momento de mudança. E isso é que justifica, do meu ponto de vista, a ideia do revolucionário, até não num sentido se calhar tão estridente como muitas vezes o termo tem, mas histórico sem dúvida. Eu acho que há uma forma de entender a Igreja que depois deste sínodo será diferente, uma forma de atuar, de relacionar, de conceber as comunidades, e isso implica uma revolução porque implica o abandono de uma ideia piramidal que ainda persiste para uma passagem de uma comunidade mais horizontal, mais partilhada nas suas responsabilidades, a todos os âmbitos, que as pessoas efetivamente sintam que se têm de empenhar também, não delegar funções no padre e também não haver concentração de quem serve a comunidade na sua liderança, de todas as decisões, todos os processos. E eu acho que isso muda muito a forma de que nós temos, sobretudo em Portugal, que há um catolicismo sociológico e histórico, em que nós todos já crescemos quase como católicos, temos uma ideia ainda bastante fixa do que é que deve ser uma comunidade católica e essa ideia está a ser questionada pela positiva para uma maior participação e responsabilidade de todos. Também registrei que dizia que é um processo que se quer daqui em 20 anos ainda está a decorrer, não é? Portanto, é assim uma revolução progressiva, sim, não é? Mas partilhava que acredita plenamente que vai haver aqui um antes e um depois. Sim, porque eu acho que isto não é uma reunião parlamentar para produzir um conjunto de leis, assim, usando uma imagem muito direta e muito rápida, é um pontapé de saída. É um pontapé de saída para um processo, para uma dinâmica, para uma forma de ser diferente e que necessariamente implica muitas décadas de estudo, de vivência, de transformação, de assimilação. Seria ingênuo, acho que da parte de quem pensa este processo e também da parte de quem o quer implementar, achar que as mudanças se fazem por decreto. Seria o mais antissinodal possível, as mudanças não se fazem por decreto e também não se fazem do dia para a noite. Há um quadro mental, há um quadro teológico, há um quadro até de vivência espiritual, de relacionamento com o catolicismo, que está bastante consolidado e que, sendo necessário transformar, também requer tempo para essa transformação. Registrei ali um alerta, se calhar de jornalista. Sim, sim. Este processo começou, como todos se recordam, por escutar toda a Igreja, né? Todos os leigos foram convidados de alguma forma, em grupos, em movimentos, a dar a sua palavra. Agora, pelo que percebi do testemunho que deu, esse processo de escuta ainda deveria continuar, não é? E parece que sequer não está ainda em pleno novamente, porque o sino ainda não terminou, não é? A grande Assembleia vai ser em outubro e esta fase continuaria a ser e continua a ser uma fase de escuta. Eu para mim, a escuta numa igreja sinodal deve ser permanente, pelo menos a forma como eu a concebo. E desse ponto de vista, a escuta não deve ser funcional. E eu acho que, explicando até agora com um bocadinho mais de calma e até tendo podido digerir aquilo que disse lá dentro e aquilo que eu ouvi, a escuta não é funcional. A escuta não é determinada em função de um acontecimento ou em função de uma necessidade de tomar decisão, em necessidade de determinar uma mudança. A escuta na igreja é uma forma de viver em comunidade. Portanto, em que todos se encontram, em que todos partilham desafios, enfim, objetivos, expectativas, sonhos, preocupações. No fundo, a escuta numa comunidade católica deve ser aquilo que é a escuta numa família, uma família que funcione bem e que seja feliz e em que haja amor,
em que ela não serve apenas para determinar a que horas é o jantar ou a que horas é que sai no dia seguinte de manhã, mas em que as pessoas se relacionam umas com as outras e criando relação, constroem uma comunidade. E do meu ponto de vista, a falha, pelo menos como eu entendo, da passagem da primeira para a segunda sessão e alguma hesitação de perceber o que é que fazemos agora, é pensar que a escuta entre sessões, por exemplo, dando este exemplo concreto, é funcional, determina o que é que há de fazer. Não é isso. É de acolhimento, de discernimento, de recepção e até de implementação de algumas coisas. As pessoas que estão a ouvir e que, por exemplo, fizeram o processo sinodal em 2021 na sua comunidade, perceberam, nós na nossa comunidade é preciso fazer isto e aquilo. Esses passos podem começar já a ser dados. Assim a comunidade entenda que é possível. Não precisa de esperar pela segunda sessão para avançar nesse sentido. Também hoje, como é dia do consagrado, fez também uma reflexão sobre a vida consagrada e eu registrei que é a força da vida consagrada é muito importante neste momento da Igreja, né? Até gostei da expressão, deve ser aqueles que nos ensinam, ou pelo menos nos despertam, de como é viver em Cristo, de ser cristão, né? Houve uma preocupação que depois até foi partilhada pelo Sr. Arcebispo com aquilo que a gente chama, já até do ponto de vista da filosofia, da sociedade do cansaço. Nós medimos-nos e questionamos por aquilo que produzimos, por aquilo que consumimos, por aquilo que damos, por aquilo que trabalhamos e a vida consagrada tem uma dimensão que eu quis sublinhar também de contemplação, de espaço, de oração, de sentido para além do material, de sentido para além do que se produz, do funcionalismo, que é muito importante, não é só para a Igreja, é para o mundo contemporâneo. Nós desaprendemos muita coisa, desaprendemos os ritmos do viver, desaprendemos os ritmos da natureza, estamos completamente envolvidos numa máquina trituradora e haver pessoas que tomam a decisão de não, eu não entro nesta máquina de triturar seres humanos e de recursos naturais, que é a sociedade contemporânea, eu tenho o meu olhar posto em algo que transcende esta vivência. E essa transcendência é absolutamente necessária na nossa relação, até com a técnica, mas na nossa relação com os outros seres humanos, na nossa relação com a natureza, e acho que sim, que a vida consagrada tem um potencial de indicar caminhos neste mundo que perdeu um bocado de rota, e eu acho que isso é inquestionável. Aliás, basta ver a situação global em que nos encontramos, até do ponto de vista de conflitos, mas não só, de destruição dos recursos e destruição de relações humanas, que também é uma situação muito, muito grave, que a vida consagrada possa ser esse testemunho, eu tenho muita esperança nisso, de um mundo novo que é possível. E nesse mundo novo e nesta Igreja nova, percebi a mensagem que o Otávio quis deixar a todos, desde ao episcopado, ao clero, aos diáconos, aos consagrados, aos leigos, que é ser cristão é servir, estar ao serviço, não é? Sim, eu falo muitas vezes, até nestas intervenções, do serviço da liderança. Eu lembro que o Papa, antes de ser eleito, ainda como arcebispo de Buenos Aires, dizia num livro que o verdadeiro poder é servir. E essa é uma frase que eu quase diria devia estar tatuada em quem tem essa responsabilidade, e que vem, aliás, desde o início do cristianismo. O verdadeiro poder é serviço. Somos colocados, cada um da sua maneira, em cargos ou em funções que têm a desempenhar, que têm de ser entendidas como lideranças de serviço. E sem esse entendimento de liderança de serviço, em vez de, por exemplo, uma liderança que visa a preservação do poder por si próprio, ou a preservação do poder da instituição na qual estamos integrados, acaba por ser um contra-testemunho, acaba por criar desconfiança, desconforto. É preciso perceber que muita gente não entende exatamente o que é hoje em dia um ministério sacerdotal, o que é a vida consagrada, e, portanto, se ela não for colocada nesta atitude de serviço a Deus e ao próximo, ela não será entendível, e não sendo entendível não fascina ninguém também, não é? Otávio, muito obrigado. Muito obrigado.